A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecer a você que escreveu recentemente, dizer a você curta, comente, deixe sua sugestão se você achar que nós precisamos melhorar alguma coisa e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém. Nosso estudo hoje vai ser Deus chamou os fracos e loucos. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e o 28. Nossa introdução vai dizer assim: se lermos a Bíblia cuidadosamente, veremos que Deus chamou muitas pessoas improváveis para cumprir coisas extraordinárias. Pessoas improváveis para cumprir coisas extraordinárias. De Moisés, que era pesado de língua, o Senhor fez o libertador dos israelitas no Egito. A Gideão, o menor de sua família e cuja tribo era Manassés, a menos importante, o Senhor chamou de poderoso guerreiro e disse que ele derrotaria todos os midianitas. Raabe, a prostituta, entrou para a genealogia de Cristo. Já Davi, de um simples pastor de ovelhas, passou a ser chamado de rei. Vários outros poderiam entrar para essa lista. É exemplo dos 12 discípulos, cujo histórico não era dos melhores, porém, ainda hoje podemos ver os frutos do trabalho feito por eles, que muitos ali não tinham entendimento, não era estudado, não era letrado, mas fizeram grande coisa e hoje em dia nós estamos desfrutando daquilo que eles fizeram, já que aceitaram sair pelo mundo para proclamar o Evangelho de Cristo, com a exceção de Judas, que teve a oportunidade, Judas Iscariote teve a oportunidade, mas desprezou. E por que Deus chamou tanta gente incapacitada? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. O Senhor escolheu os fracos, antevendo o grande prejuízo que seria se chamasse os fortes, pois sabe da capacidade do homem se tornar soberbo, pensando ser importante. É claro que se for chamar pessoas que se dizem fortes, elas iam dizer que foi pela força dela que o trabalho foi feito. E elas foi quem fizeram, e não Deus. Então ele chamou os que não tinham entendimento, capacitou eles para que eles fizessem a sua obra. Homens que alguém olhava para ele e não dava nenhum valor, mas para Deus eles tinham um grande valor e foram usados na sua obra. Além disso, o Senhor conhece a tendência humana de se corromper a tal ponto de ousar tentar roubar a glória que é somente dele, é claro. Muitos iam querer a glória para si, dizendo que foi ele que fez o trabalho e não Deus, enquanto aqueles que ele não tinha, na visão humana, não tinha capacidade de nada, Deus usou eles e capacitou eles para fazer a obra dele. Continuando, vai dizer assim mais para nós: não é à toa que Jesus disse que os pobres de espírito e os humildes são bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 3 e 5. Portanto, quando pensar coisas como não sou capaz e o mundo lhe disser que não é o suficientemente bom, lembre-se de quem te chamou, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que diz que para nós: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação da redenção. Então foi Jesus que nos chamou, não foi o homem, foi ele que nos chamou. E é justamente por ser de Cristo que o mundo rejeita os cristãos. Se vocês pertencessem ao mundo, ele vos amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Primeiro Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Veja que Jesus diz que nos escolheu, nos tirou do mundo, mesmo nós estando no mundo. Porque nós só vamos sair do mundo quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, aí a igreja vai sair do mundo, mas por enquanto a igreja ainda está no mundo, mas não pertence mais ao mundo, pertence agora a Cristo. E vale ressaltar que Cristo é aquele que se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e versículo 31. Assim, entender assim, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor, se gloriar em Jesus Cristo. Sabendo assim que ninguém pense ser agora melhor do que os outros ou bom em si mesmo, ainda que tenha passado pelo aperfeiçoamento do Senhor. Afinal, irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pense como você era quando foi chamado por Jesus.
Pensa a pessoa boazinha que você era, mas você agora foi chamado por ele. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos tinham sabedoria, poucos tinham entendimento. Mas Jesus, ao longo da caminhada, foi dando entendimento, foi dando sabedoria, foi utilizando ele na obra de uma forma que para muitos ele não ia saber fazer, mas Jesus é quem ensina a gente a fazer. Poucos eram poderosos, não tinha poder para nada, mas Jesus concede o poder. Poucos eram nobres de nascimento, não tinha família nobre, família rica, não nasceu em família rica, mas se tornou rico, se tornou nobre, porque filho de Deus, né? Através de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que diz assim para nós: ora, vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Tá? Ele não chama os nobres, mas ele nos torna nobre para a sua obra. Ele não chama os ricos, mas nos torna ricos. Ele não chama os sábios, mas nos torna sábios. Ele não chama os poderosos, mas ele se torna poderoso. E mesmo se vocês estivessem entre esses poucos, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e 19, vamos ver o que é que diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Está vendo aí? Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Portanto, não se aflija se você não enxergar em você qualidades para cumprir o chamado de Deus, é claro, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que não temos capacidade de fazer aquilo que Deus está nos pedindo para fazer, mas a capacidade não é nossa, é dele. Jesus mesmo disse aos discípulos, quando for chegarem na sinagoga para falar, não se preocupe com o que vai falar, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês. Então é ele que nos capacita para fazer a obra, é ele que nos auxilia na hora de falar, na hora de agir, tudo é ele. Aí diz mais: ele busca por corações e não por qualificações. O Senhor não vê como o homem vê aparência, como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, é claro, porque quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher o rei, o primeiro que ele viu, ele achou que era o rei, mas Deus disse: não, tu estás vendo pela aparência, e eu vejo pelo coração. Deus é quem vê o coração do homem, sabe tudo que se passa no coração do homem, por isso que ele escolhe aqueles que não têm, humanamente falando, capacidade nenhuma, mas os capacita para trabalhar e fazer coisas extraordinárias na sua obra. Por isso que o versículo 26 e 28 deixa bem claro, de 1 Coríntios: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Veja, chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Chamou os fracos, não chamou os fortes, para os fortes não ficar soberbo. No versículo 28 diz: escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as vis e desprezíveis, aquelas que não tinham nenhum valor. Para o mundo não tinha nenhum valor, mas para Jesus tem um grande valor, porque Jesus usa aqueles que não têm valor e começa a dar valor a ele. Aí diz mais: e as que não são, para aniquilar as que são. Aqueles que se acham alguma coisa, Jesus pega um que não é nada e faz com que ele seja alguém, torna ele alguém. Davi não era nada, estava por trás das ovelhas, mas tirou Davi de trás das ovelhas e colocou ele no trono. Ele se tornou rei. Não tinha valor nenhum, mas para Deus ele tinha um grande valor e foi rei de Israel. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem valor, mas para Deus nós temos um grande valor, porque Jesus morreu na cruz por nós e pagou um alto preço por cada um de nós. Então, quando você se achar que não tem valor, quando você achar que não tem capacidade, na realidade nós não temos, mas Deus ele nos capacita e nos dá o verdadeiro valor que nós merecemos.